Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, está no ar o nosso Dois Toques aqui pela Rede Sul de televisão e também outros canais de streaming e outras plataformas que você pode nos acompanhar espalhados aí pelo interior do estado, pelo Brasil afora. Então, diversos canais e veículos que você pode acompanhar o nosso Dois Toques, compartilhar a nossa live do Facebook, também no YouTube, enfim, você assiste, interage, mande o seu recado para a gente aqui no nosso Dois Toques, sempre de segunda a sexta, das 20h30 às 21h30, pela Rede Sul de televisão e demais emissoras espalhadas por todo o Rio Grande do Sul e também no Brasil. Claro, também no mundo inteiro, né? Você nos acompanha aí pelas redes sociais. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, projetando os jogos da dupla Grenal contra Flamengo e Vasco da Gama. O Internacional jogando domingo, às 4h no Beira-Rio, contra o vice-lanterno, Vasco da Gama, e o Grêmio pegando o Flamengo no Maracanã, às 18h30. Este confronto, claro, que é pelo Campeonato Brasileiro, mas se caso obtiverem sucesso na Copa do Brasil, os dois poderão voltar a se enfrentar também na Copa do Brasil, na segunda etapa, aí, após essa que estamos agora nos mata-matas, depois, já perto da fase final, poderemos ter também um Grêmio e Flamengo, caso os dois passem pelos seus respectivos adversários, o Bahia e o Atlético Paranaense. Nosso Dois Toques, em nome de Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição. Também para a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Esta instituição já com 110 anos, completados há pouco tempo aí no mês de março. Recado também no nosso Dois Toques para o Senai, sempre aquela mensagem importante para você. Quem faz a diferença faz Senai. Cursos técnicos Senai com matrículas abertas. Acesse senairs.com.br. Confira os cursos disponíveis e matricule-se no Senai. Graduação tecnológica é Senai. Recado também do Grupo Aspecir Previdência. Atua no ramo de seguros, assistência financeira e previdência, a exemplo do GBUX também, já com 110 anos, né? O São José completados há poucos dias aí, no mês de maio. São José que vem aí de uma goleada, né? No Campeonato Brasileiro da Série C, jogo realizado na noite de quarta-feira, fez 4-1 sobre o Altos, lá no Francisco Noveto Neto, no Paço da Areia, e já se credencia aí a uma classificação, né? A próxima fase, o São José, que deu uma embalada agora sobre o comando do técnico Thiago Gomes, estava oscilando em algumas partidas, por exemplo, na estreia, ficou no 0-0 com o Floresta, mas depois já reagiu, trouxe no final de semana que passou um empate lá de Belém com o Paysandu, e agora no meio da semana goleou o Altos do Piauí, o nosso São José, o Zequinha. Muito bem, dito isto, vamos apresentar então os nossos debatedores, os nossos convidados especiais, os participantes que juntos, até às 9h30, faremos o nosso debate aqui, nosso bate-bola, para tratar dos assuntos da dupla Grenal e também outras questões relevantes que forem surgindo na medida que os assuntos vão sendo decorridos aqui no nosso Dois Toques. Alaor Veríssimo, doutor Alaor, mais uma vez conosco aqui, boa noite. Sempre estiloso, é bonita a camisa mais uma vez. Preocupado com o seu Internacional aí, ou ficou mais tranquilo após a atuação de quarta-feira, já vislumbrando algo melhor aí contra o Vasco da Gama? Boa noite, Fiorim, integrantes da bancada e quem nos assiste. Eu ando mais tranquilo, porque me parece que o Internacional começou a corrigir situações pontuais, como o preparo físico. Na quarta-feira, lá em Montevidéu, já correu bem mais, o time já está mais coeso e na expectativa de sair desse posicionamento horroroso que está no Campeonato Brasileiro, ganhando domingo do Vasco no Beira-Rio. E também com uma atuação ontem não, na quarta-feira, né? Uma atuação no segundo tempo, parece que aquele abatimento, aquele cansaço não foi tão visto, né? Parece que essa situação está sendo controlada, né? Me parece que o Inter tem que agora fixar no seguinte, nas contratações que estão chegando e aproveitar essa data FIFA aí para botar em dia o organismo de cada jogador
e devagarinho começar a corrigir. Alguns deles talvez não tenham mais condições de vestir a camiseta do Internacional, talvez nem no segundo tempo, mas estão chegando peças para reposição. Isso me dá uma certa tranquilidade e motivação para acreditar que pode ser um segundo semestre melhor que o primeiro. Muito bem. Também conosco aqui o jornalista, escritor e mesa-tenista, Leonardo Cantarelli, já com uma nova obra aí no forno, né? Falando sobre o momento inesquecível do futebol gaúcho, a passagem do Sapucaense pela conquista que obteve aí em 2007. Mostre a capa aí para nós, aí para a câmera da frente aqui. Isso. Ali, ó. Sapucaense 2007, né? O improvável aconteceu. O improvável aconteceu. Você viu essa história, né? Sim. Sim. Depois você vai... A taça foi para Santa Maria, mas no fim voltou para Sapucaia, né? Isso. Ou você nos conta mais aí? Quanto tempo aí para escrever, para documentar o livro? Escrever, pesquisar, documentar, entrevistar e acertar os detalhes finais deu quase um ano, assim. Foi mais ou menos junho do ano passado e ficou pronto final de maio ali. Dá para pôr um ano, vamos por aí, para arredondar. Muito bem. Já a gente vai falar bastante aí. E esse momento da dupla Grenal? O Grêmio se reencontrou depois da vitória do Grenal, encaixou. Agora mais uma prova contra o Flamengo, aí, um jogo difícil lá no Maracanã. Não que os outros não sejam, mas um jogo dificílimo aí contra o Flamengo do Sampaoli. E o Internacional pegando o vice-lanterna Vasco da Gama. O confronto de opostos, né? O Flamengo lá em cima e o Vasco caindo pelas tabelas. Pois é, né? Eu acho que o Grêmio e o Flamengo vai ter um duelo que pode ser Luizito Soares e Arrascaeta. Talvez os dois jogadores que mais desequilibram no futebol brasileiro atualmente, né? Então seria muito legal ver esse confronto aí. Talvez sejam os dois melhores jogadores que atuam no Brasil, dois uruguaios. Acho que vamos ver como o Flamengo vai vir para esse jogo. Mas eu acho que vai ser interessante mais esse duelo. E ver, de repente, o Soares consegue fazer um gol aqui no Flamengo, um gol ali. Não sei se já vai ter o desfalque do Reinaldo, né? Talvez seja um desfalque importante ali, que a gente talvez vai falar depois. Mas eu acho que dá pro Grêmio, sim. E o Inter aproveitar esse momento, né? Porque o Inter, depois que demitiu os dois dirigentes lá, o Orlandelli e o Thomas William, né? William Thomas, todo mundo achou meio estranho o Mano ficar, né? Mas parece que foi a coisa certa. O time tá melhorando, tá se encontrando. E é isso, é montar o time ali em torno do Alan Patrick, que é o termômetro do time, né? Quando o Alan Patrick tá bem, o time consegue coisas boas. Quando tá mal, não funciona. E ir ajeitando, assim, esperar mais pra frente, de repente, o Arangues aqui e ali, que vão extrair outros reforços. E eu acho que contra o Vasco é aproveitar o momento ruim do Vasco, né? O grande problema, assim, só pra não alongar, do Vasco, é que era um time que ninguém apostava nada. Aí na primeira rodada ganha do Atlético Mineiro no Mineirão. E depois faz 2-0 no Palmeiras, consegue um empate, então fez 4 pontos contra dois times bons. E aí decaiu. Todo mundo Ninguém apostava nada e... De repente começou mostrou muito, mas... E mostra que o pessoal que não apostava nada estava certo, por enquanto. É exatamente isso que está acontecendo. E eu acho que é hora para ganhar e terminar esse momento turbulento, até para chegar em paz na última rodada da Libertadores e poder se classificar para as oitavas. Muito bem. Vinícius Leal, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá confiante aí? A última vez tu acertasse que o Grêmio ia ganhar do Atlético Paranaense 2-1, né? Quebrei lá na Arena. banca, quebrei a banca. Quebrou a banca. E agora lá no Maracanã, 6h30, domingo, com o Flamengo do Sampaoli. O que te parece aí? Pois então, boa noite, Fiorinha, Laor, Cantarelli. Parabéns pro Cantarelli aqui, um grande biografista do futebol. E mesa-tenista. E mesa-tenista. Mais importante. Mais Obrigado. importante é isso. E que tenhas aí muito a construir novas histórias aí para contar, é um grande escritor. A minha expectativa com o Flamengo, como sempre, é de um grande jogo, né? Para mim é o maior clássico do futebol brasileiro, são as maiores camisas do Brasil, então sempre gera uma expectativa muito grande. O Flamengo com aquele jogo que é a cara do Flamengo, um jogo faceiro, né? Joga e deixa jogar. E o Grêmio que já está tomando a cara do Renato, que também é um time que gosta de jogar, que não faz falta. Então a expectativa, acima de tudo, é que é de um grande jogo, de futebol arte, com a Arrascaeta, tomara que esteja em campo, falando como quem gosta de futebol, não como torcedor, né? Como torcedor, eu preferia que entrasse o terceiro reserva, o juvenil, né? Mas para espetáculo é essa expectativa de Flamengo de Arrascaeta e Grêmio de Luizito Soares, o showball. Para dar um pitaco aí no Colorado, é barbada contra o vice-lanterna, não? Pois olha, o Vasco é o time da virada, né? É um jogo que se desenha, o Vasco precisa dar uma resposta pro seu torcedor. Aliás, essa semana a torcida já teve frente a frente, né? Com o Barbieri, com o diretor, de jogadores, né? que cobrando
A derrota contra o Flamengo, que não botaram a bunda no chão, isso que aí. foram covardes, que o Vasco não é isso, jogaram rojão na frente da sede, quase depredaram a sede. Isso é lamentável, isso não é torcedor. Mas foram lá no CT para cobrar todo mundo pela goleada que sofreu do Vasco, que era para ter sido 6, 7, 4, porque o Flamengo baixou a bola no segundo tempo. E a gente vai saber o tamanho da resposta que o Vasco vai dar. Se realmente está comprometido com o treinador ou se realmente se perdeu o vestiário e já não fazem mais questão da continuidade do trabalho do Barbieri, né? Então essa vai ser a prova. Ou o Vasco mostra que realmente tem um projeto que está fechado com o treinador, ou se esses 4 aí que aconteceram, essa tragédia, né, para os vascaínos, né, que tomar 4 num clássico, se aquilo ali foi atípico ou se realmente os jogadores já não estão mais fechados com o treinador, né? Então também é um jogo que gera grande expectativa para saber quem é o Vasco, se é o Vasco do Atlético Mineiro e do Palmeiras ou se é o Vasco do Flamengo. Mencionaste há pouco aí 2 grandes camisetas, Grêmio e Flamengo, né? Que já fizeram grandes confrontos na Libertadores, já decidiram o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Mas Internacional e Vasco da Gama, na década de 70, fizeram também grandes enfrentamentos, né? Eu não era nascido. Não era nascido ainda? Não, era assim. 76 foi o ano que eu nasci, casualmente. Grandes jogos, o Vasco comandado pelo Otto Glória, enfim, Verdade. um time fantástico, né, Quem foi Alan? o campeão 74 do Brasileirão? 74. O time do Otto Glória, falecido Otto Glória, fantástico. Foi campeão e aí os 2 anos seguintes o Inter atravessa o Mampituba e vai mostrar para o Rio Grande como é que se conquista um nacional. Depois, né? No ano seguinte, 75. No ano seguinte, né? Aí começou, né? Só agora, uns tempos pra E cá, teve que não a tá... final de 79 também, né? Também, O Inter também. saiu invicto naquele Campeonato Brasileiro. Aliás, por falar em treinadores, já temos um escritor aqui. Em seguida está sendo lançado lá em São Paulo também a biografia do Rubens Minelli. Também vai ser uma grande obra também, imperdível. Baita, cara, um baita ser humano, profissional seríssimo, ponderado, maravilhoso. Isso é. Tanto o trabalho que ele fez no Grêmio, fez no Inter e outros tantos clubes aí que conquistou. Não vou mencionar o São Paulo, mas outras, próprio Grêmio de 77, enfim, no Internacional, não tem comparação. 77, né? 77 foi o Tele Santana. Tele Santana, exatamente. Mas o Minelli fez Minelli foi depois. trabalhos no Grêmio. E fez uma campanha irretocável no Internacional também. E o curioso é que a época, quando o Inter contratou ele para dirigir o Inter, ele estava fora do mercado. Estava parado, estava esquecido, pescando. estava no canto ali praticamente atirado. largado. Né? Aí o Inter foi lá e apostou. E esse jogo aí de domingo, 4 da tarde, contra o Vasco da Gama, dá para ter a ideia de que, pelo futebol mostrado na quarta-feira à noite, organizar um pouquinho mais ali, que o Mano tem que arrumar alguns detalhes aí, dá para passar e garantir esses 3 pontos aí domingo, Alan? Sim, eu penso que sim, porque... Mesmo com esse Vasco aí, lá em penúltimo, o Inter sempre se atrapalha com esse pessoal de baixo aí. Não, penso que não. É que o Internacional começou a firmar agora, acertar o meio-campo. E o Johnny, por exemplo, jogou uma baita partida lá em Montevideo na quarta-feira. Foi bem, né? Foi bem, meio-campo bem compacto e tal. E aí dá liberdade para quem está na frente criar. Sim, dá para buscar os 3 pontos e, de certa forma, com uma certa folga. Mas o Internacional não demorou muito para ajustar o time. Estamos na metade do ano, só agora que está começando a ajustar. Já teve eliminações e derrotas aí que não poderia ter e agora tardiamente começa a encaixar, pelo que a gente vê. Mas aí é uma questão pontual, né, Fiorinha? Qual é o problema da direção? O problema da direção, ia dizer isso. O problema da direção que não conhece futebol e não teve a humildade de cercar de quem conhece futebol. Esteve bem no ano passado, aí o técnico que estava aqui assessorando o Mano foi embora, deixou ali os seus indicados e perdemos muito tempo. Agora me parece que sim, com a manutenção do Mano depois do Grenal e trazendo profissionais mais competentes, o Inter começou a firmar. E isso começa a ter respaldo e respeito dentro do vestiário, sem sombra de dúvidas. É que teve uma sequência de jogos aí que o Inter, até se ajustar de novo, né? Sim, foram 5 derrotas seguidas, quer dizer, isso aí dá uma estrutura muito ruim para dar continuidade. Aí virou a chave. Tá, você foi desclassificado pelo América, foi, paciência, vida que segue. Mas sim, pode brilhar na Libertadores e melhorar no Campeonato Brasileiro. Qual é o ataque ideal do Internacional para ti, Alan? Nesse momento atual, me parece que nós temos o Pedro Henrique, eu gosto muito, sob maneira pela esquerda. Apanhou pouco na quarta-feira. Cartão amarelo saiu barato lá. Barato. O Pedro Henrique está num momento bom. O Alan Patrick está praticamente jogando na frente, né? Criando no meio, mas jogando na frente. Centroavante, nós estamos com uma certa carência, que o Luiz Adriano ainda não firmou, não mostra tudo o que sabe fazer.
O alemão está num momento delicado, eu diria que até é um prenúncio de que começa a se afastar da titularidade mesmo para entrar, mas está chegando o Valência, o Ender vai chegar, faz toda a diferença. O Wanderson é um cara que eu gosto, mas por momentos parece um peladeiro, podia ter matado o jogo na quarta-feira, se ele faz aquele gol, mas ele quer dar taquinho, quer dar letra, isso aqui. Quer fazer bonito e... Quer fazer bonito, mas devagarinho está melhorando E onde bastante. se encaixa aí o Arangues nesse time aí? A Orange vai a partir da frente da área, porque ele tem técnica e sabe marcar muito bem. É um acréscimo dele Muito. e do Valência. Muito. Vai fazer toda a diferença. Nesse bom momento do Dione, descobrimos um meio-campista que estava tirado lá em Minas, isso aí tudo faz diferença. E ajustou no gol com o John. No gol com o John, e ainda penso que agora tem que começar a investir um pouco mais na zaga, uma zaga mais jovem. Está muito pesada. Gosto muito de Moledo, mas Moledo e Mercado estão muito pesados. Então tem Vitão e vou começar a acertar aí. Lembrando que o Igor Gomes é zagueiro. De origem ele é zagueiro. Então as coisas começam devagarinho a firmar. O René numa boa fase, tem o Tauan, aquele que eu gosto. O Jean Dias para frente como opção, é um cara que eu gosto, muito rápido, criativo. Então começa a melhorar. Tem mais elenco, tem mais grupo. E agora com o respaldo do técnico dentro do vestiário. O Inter começa a ganhar formato, se ajustar agora definitivamente para essa sequência aí do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, Cantarelli? Eu acho que tá um time que está mostrando algum ajuste. Aí eu vou na linha do que ele falou, acrescentaria também uma coisa importante, a bola aérea. Né, Esse é um problema ainda. Esse é um problema que a gente tem que melhorar muito a bola aérea. E eu acho que o jogo com o Vasco é aquele jogo que, em casa, assim, que o time está se entrosando, está chegando, eu acho que é o jogo para melhorar isso ainda, para treinar, para colocar a situação, o time ideal. E eu até queria acrescentar uma coisa que ele estava falando que eu achei interessante, que assim, a gente pensar internamente, não vai falar para a torcida, mas, por exemplo, quando o Inter foi eliminado para o América, o Inter chegou a fazer 3-1. Perto do que o Inter vinha jogando, o Inter mostrou um bom futebol. Depois tomou aquele gol do América, aqueles problemas físicos. Mas é claro, a torcida tem que reclamar, tem que criticar, mas internamente fala, a gente ganhou o jogo, estava bem melhor do que antes, né? Eu acho que é isso que tem que pensar. E aí o time tá melhorando. E a gente ainda tem esperança. Vai vir o Valência, mas o Luiz Adriano, acho que é uma coisa que a gente esperava muito, né? Eu até que no programa falei que eu achava que ele no Inter ele podia render mais, porque voltava para casa. Mas ainda não mostrou tudo a que veio. Mas eu acho que é isso, mas melhorar a bola aérea, que está precisando. Atrás da bola aérea, na frente não, né? Isso, atrás, Porque o Mercado e o Moledo estão bem na frente, atrás é que eles não estão. Bola nas costas. Literalmente. Exato. Literalmente. Esse é um problema crônico, né? Não do Internacional, mas, de uma maneira geral, muitos times do Brasil têm essa carência aí, né? Eu não sei o que acontece com o futebol brasileiro, né? Cada vez mais difícil de encontrar laterais e bons zagueiros. O Alaor estava colocando, né? O Moledo já passou dos 30 faz tempo. O Jeromel no Grêmio, o Mercado também, né? Então, não é exclusividade de Grêmio Internacional ter defensores veteranos e a exigência de velocidade na defesa é cada vez maior, né? Então, são situações que a gente percebe, né? E só antes que eu me esqueça aqui, Fiorim, Sim. Colocaste no início do programa aí a boa recuperação do Zequinha aí fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro da Série C. Que bom, né, que a gente tem aí um representante gaúcho. O Ipiranga também não está mal, mas me chamou a atenção o regulamento da Série C. 20 clubes, 2 grupos, passam 8, né? Aliás, 20, passam 8 e depois 2 grupos de 4 equipes, né? Então, depois 2 quadrangulares. É um formulismo, né? Mas eu achei muito interessante esse regulamento da Série C, né? De 20 passam 8, jogam todos contra todos no primeiro turno e depois 2 quadrangulares de 4. Achei muito interessante, parabéns para a CBF. Uma forma boa. Na Série A isso também, né? Pois então, ou Pra nós algo voltar a parecido, sonhar, né? Ou algo parecido, né? Mas poderia ter duas finais na Série A, né? Campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo. Alguma coisa mais... Como já foi, né? Assim, em 80 Claro, se o mesmo tiver o mérito de ganhar 2 vezes, é campeão direto, mas poderia ter mais 2 finais. Eu pro futebol brasileiro, eu sou a favor do formulismo. Eu acho muito chato pontos corridos. Ultimamente a gente tem visto aí o time campeão com 8 rodadas de antecedência, 7. É uma justiça dentro de um país injusto, né? Boa, Laura, gostei da frase. Eu me lembro, né? Eu sou um débil mental para alguns dados. 97, se fosse pontos corridos, o Inter era campeão. 97, sim.
Campeão. O Inter foi o time que fez mais pontos em 97 e não chegou na final. Não serviu para nada. Eu talvez seja voz única aqui, mas eu acho que para a Série A eu gosto de pontos corridos, eu acho que tem as coisas legais. Eu não acho ruim formulismo. Eu acho que para uma Série C eu acho legal. Talvez uma Série D, mas para a Série A eu gosto porque Série eu acho B é a mesma fórmula da Série A. Série B, Isso. mesma coisa. Espelhada, né? Não, falei a Série C. Não, sim, eu digo a Série B, onde tá. está o Juventude. Isso, mas eu acho que tem algumas coisas, algumas questões financeiras ali do time jogar mais, ter uma certeza financeira. Eu acho que tem umas coisas. É assim, o formulismo, ele é mais emocionalmente, ele dá mais emoção, mas o pontos corridos é uma coisa mais racional. Às vezes que você precisa dos dois ali. Então, por isso que é bom ter uma Copa do Brasil, você ter um Brasileirão, porque você precisa um pouco da emoção e um pouco da parte mais racional, assim. Então, eu gosto de pontos corridos por isso, porque eu sei que ele ajuda muitos clubes em muitas coisas, até ganhar mais dinheiro. Por exemplo, na Série D, que é a 4ª divisão, são 8 chaves de 8 clubes. Então, se classificam 4. E 4 de uma determinada chave enfrentam os outros 4, né? Daí faz o cruzamento olímpico. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, ida e volta. E aí, sucessivamente, vão até o mata-mata, até chegar aos 4 que vão subir para a Série C, né? Que é muito mais emocionante, né? Tem mais? E a própria questão financeira, se tu permite o contraditório aqui, né, Cantarelli? É relativa, porque nos pontos corridos, chega lá, quando tu tá no meio da tabela, tu não leva torcedor. Né? E quando chega, tu já tem um campeão, faltando 6, 7 rodadas pro término, tu já não tem mais também. Sim, isso é um problema. O público, né? Enquanto que não que não ocorra no formulismo, eventualmente acontece, mas é diferente, né? Vai estar todo mundo brigando para classificar para a próxima fase ou para não cair. E aí tudo bem, depois tu vai ter uma série de clubes que já foram eliminados e tu vai ter os 2 quadrangulares, como é o caso da Série C. Mas aí na questão financeira e orçamentária, tu já está preparado para jogar 19 partidas. Tu já tem certeza que tu vai jogar 19 partidas. O que vem depois é bônus, financeiro falando, né? E só reforçando o que eu penso, porque eu defendo essa teoria, porque rara exceção, 2020, por exemplo, que bateram a carteira do Inter, acho que foi o único campeonato que foi até o final emocionante. Terminou o jogo do Flamengo, bancado pela CBF e por uma rede nacional de televisão. Eles ficaram no estádio vendo que o Inter não faria um gol. Mas é uma exceção. Ano passado o Inter foi vice de novo, mas com quantos pontos atrás? Não brigou pelo título. Não. Então. Como já tivemos em anos passados, o Cruzeiro disparando, o Corinthians disparando, né? O próprio São Paulo também. É muito raro. Acho que eu me lembro que o Grêmio estava lá na frente e acabou sendo ultrapassado, mas isso é raro. 2007, 2008. Goiás entregou, né? Tem que entregar uma taça. Ali pro diminuiu Goiás, o gás do Celso Rotti, foi perdendo gás com o passar do tempo. A Ali. campanha do São Paulo foi surreal naquele ano e a entregada do Goiás também. O São Paulo está devendo uma boa grana lá pro Goiás. E depois Não, mas já uma foi pago. taça, Já uma foi pago. homenagem, alguma coisa aí Já foi pago. tem que ser feita, né? Agora, ao mesmo tempo que pode ser vários pontos de vista, pode ser cansativa a fórmula, mas Desculpa, Fiorinho. ida e volta, né? Nesse mesmo ponto aí, vou te cobrar então, vocês entregaram 2009, né? Não, saímos ganhando. E aí, tomaram 2 Saímos canudos. ganhando. Quando o dirigente foi no Mas a vestiário. gente estava jogando contra o campeão, Alaor. Tu quer o quê? O Flamengo uma máquina? Tu queria o quê? A gente até agradece a torcida de Aí vocês. até Quase que a gente ganha o jogo, mas não deu. Um Vou fazer atleta o de quê? vocês depois veio pro Inter. Aí, não, foi assim. Vou fazer o quê, né? A gente tentou, saímos ganhando, né? Não deu, O né? Flamengo Paciência. virou, né? Mas a gente agradece a torcida. Beira-Rio lotado, lá torcendo pro Grêmio, foi bonito de ver. Não, jamais, A gente jamais agradece. torci, eu não torci. A gente agradece. Não me falha a memória, era Grêmio e Flamengo, era Inter e Santo André aqui, né? Coitado do Santo André, está na 4ª divisão hoje, né? Sumiu. Praticamente uns clubes de top e tal. Verdade. Mas tem essa questão desagradável também dos pontos corridos, Alaor. Essa questão é desagradável, né? Não é o caso do Grêmio ali que tu te refere, mas tem times que realmente, né, não fazem força para ganhar e abre margem para discussão de mala branca, mala branca. Se é no formulismo, ninguém vai entregar nada. Nessa situação dos pontos corridos, um time tem que, como já está fazendo o Curitiba aí, que é o último, e não ganha de absolutamente ninguém, o pior time entre as 4 divisões, em termos de jogos de jejum, mas tem que fazer força no Campeonato Brasileiro da Série A para não se classificar para nada, né? Você ou vai para a Libertadores, Não, ou vai para a cair. pré-Libertadores, vai para a Sul-Americana. Pra cair também, né? É. Tem que fazer muita força. Também. Então, o Agora, Curitiba é o único que está fazendo força, o Vasco agora, também. O que o Leal colocou agora, Curitiba, hoje já, ele pode começar a vender jogo. Sabe que não vai longe mesmo. Vai complicar o Atlético lá, porque é rival. Agora o resto.
É muito cedo ainda. Já bateram o brinde eles lá também, já cobraram. Sim. Não, e agora só tem de piorar, né? Em se tratando do Coritiba, que realmente é um time muito ruim e simboliza aí toda essa queda da República de Curitiba aí que está acontecendo. E o Paraná mas... que não ganha jogo na segunda divisão estadual. lamentável. Pior ainda. Mas É triste, mas é a realidade. O campeonato ainda está muito no início, né? Não dá para a gente comparar esse Coritiba com o Fortaleza do ano passado, né? Mas o campeonato ainda está muito no início, né? Embora o Coritiba chegamos nade na abraçadas. rodada agora. Mas o Fortaleza estava em várias competições. E o Coritiba nada abraçadas aí para garantir a vaga para a Série B, mas ainda não dá para cravar, tá muito no início o campeonato aí. Acho que tem aí o Cuiabá correndo por fora aí nessa vaga aí para a Série B, tem outros clubes aí que ainda vão sofrer. Eu cravo que o Coxa cai. Eu acredito que sim, mas eu É a forte tendência. E se pegar por Tu estatística, não vê nada de Além mais. do time ser ruim, O fato anímico tá bater o brinde zero. deles, agora só piora. e se pegar o Curitiba é um dos times que mais caíram, né, já pra Série B, né? Acho que são Sim. seis quedas já. Ele, o Vasco Não, o Vasco e o tem América. Não, O Vasco que tem menos quedas, são 4, né? O América tem menos. 6. Mas tem 3 que tem 6. Curitiba, o América e Acho tem que um. o... Vitória também já despencou várias acho que o vezes. Havaí, Não, mas não é o Vitória. O Havaí. Acho que é o Havaí. Acho que Havaí. Pode ser. É. São 3 que tem que cair 6 vezes já. É. Isso. Agora, E tem o irmão que caiu só 3 por enquanto, né? Mas daqui a pouquinho vai Só cair 3, mais. né? Só 3. só 3. E o outro caiu 1. É, o outro foi derrubado, né? Foi derrubado. Sim, porque... Empurraram. Em favor do Vitória, né? Sutilmente Em empurraram. favor do Vitória. É. Agora, a realidade do futebol paranaense é um outro mundo. No Atlético Paranaense, num patamar bem acima de Curitiba e Paraná. Né? Pois é que essas coisas, e agora falando sério, me preocupou lá atrás, quando o Grêmio estava mandando aqui no futebol gaúcho, o Inter numa fase horrorosa e o Juventude subindo. Sim. Que como eu estudo futebol, Minas. Quem era Minas? Minas era o América e o Galo. O Cruzeiro não existia. O Cruzeiro foi para um ascendente, o América caiu e nunca mais mudou. Isso é perigosíssimo, perigosíssimo. E lá no Paraná está acontecendo isso. É. E Santa Catarina, horas que Havaí e Figueirense não vão a lugar nenhum. Né? O Havaí é o time ioiô, sobe e cai, sobe e Mas também cai. não tem que ir, né? Porque uma torcida que torce mais pro time de São Paulo, Rio, do Rio Grande do Sul, não merece respeito, né? Não tem identidade. O Atlético Paranaense é o grande emergente do futebol brasileiro, né? Mas como todo emergente, ele se espelha na elite, mas ele não olha para quem está mais perto dele, que são os de baixo. Ele olha com desprezo para quem está embaixo. E isso vai custar caro para o Atlético Paranaense, para o seu Petralha. Né? Isso aí tá com os dias contados, porque o Atlético Paranaense não conta com carisma nenhum. É uma camiseta que não é pesada, não tem tradição. Não é simpático. Não é simpático. Lá no Paraná, se você falar com o pessoal de outros estados, é um mero emergente. Curitiba e Paraná são simpáticos. Com uma torcida pequena, uma torcida restrita. Eles pensam que querem ser grande, pensam que são grandes, mas eles estão muito mais próximos dos pequenos, né? Isso culturalmente falando. Torcida arrogante, né? Isso culturalmente falando, e não vão muito longe, né? Acho que no médio, no longo prazo, aí vai estourar essa bolha. O Atlético Paranaense nunca vai ter tradição. Tem gente que brinca, né? O Atlético, porque só pode ser brincadeira, né, Laura? O Atlético Paranaense já é maior que o Botafogo. Não é e nunca será. E não é maior que os nossos aqui também. Não. Muitas vezes eles autoproclamam que são maiores, mas não são. Com todo respeito, o Atlético Paranaense tem que discutir com Juventude, com Brasil. É outra prateleira. No sul do Brasil é a dupla, né? Mas eu sempre lamento porque eu acho assim, eu acho Curitiba uma cidade muito rica, importante para o Brasil, e é legal você ter times competitivos, né? Embora tenha o Atlético, mas, por exemplo, você pegar o Curitiba mal desse jeito, o Paraná, que é revoltante que fizeram com o Paraná, eu acho lamentável. É legal você ter Curitiba uma cidade com times bons para competir mais. Eu acho que Curitiba pode fazer isso, a cidade. Mas é uma torcida, o Curitiboca é um povo chato. A maior torcida do Paraná é do Corinthians, né, Laura? Então, não tem a cabimento. referência que tu fizeste... Agora, muitos agradecem que o Paraná sumiu, está sem divisão, porque incomodava o Paraná Clube, o Inter e o Grêmio, né? Sempre. Tanto lá como aqui. Né? Eles cresciam, né? Pelo fato de ser do sul e tal. Década de 90 ali. Mas também, de anos vez em quando 2000. tomava uma meia dúzia ali, que era... E um baita de um patrimônio, O Vinícius Paraná não vai Clube lembrar, do mas na Brasil. década de 80, muito na década de 80, quem incomodava Grêmio e Inter
aqui fora era Bangu e América também. O Bangu era Tocantins. sim. E o Paraná, uma fusão do Pinheiros com Colorado. Sério, que eram times também tradicionais e que... O Colorado era afiliado do Inter, né? Até que era vermelho e branco e tal. Não de graça falando Colorado. Colorado do Leverkusen. Exatamente. Pô, O teve um time Pinheiros, bom. se não me falha a memória, eu me lembro, o goleiro era o Toinho. Toinho. Bons tempos do futebol paranaense. E agora, bom, a realidade é outra e vamos aguardar aí o que vai acontecer. Vamos apresentar então a classificação do Campeonato Brasileiro na tela aí para a gente falar um pouco em cima e depois a gente faz o intervalo e fala do jogo também do Grêmio contra o Flamengo. Essa classificação aí, Alaor, Cantarelli, Vinícius, reflete a realidade aí do que está sendo mostrado em campo aí, ou times mais sorte, melhor aproveitamento na conclusão a gol? Realmente o Botafogo é o melhor futebol do Brasil hoje? Já está mostrando quem vai brigar pelo quê. Não. Acho que a tabela dá um indicativo. Não é o melhor futebol o Botafogo? Não. O melhor futebol do Brasil é o Palmeiras, né? Com todo respeito. Hoje. Não, eu me refiro que a tabela já mostra um indicativo, né? Quem está ali naquela faixa ali até o São Paulo vai brigar ali em cima, né? O Cruzeiro deu uma boa arrancada, já está voltando para onde deveria, onde faz mais sentido, né? E quem está lá embaixo ali o Internacional ainda vai dar uma subidinha, né? Mas ali do Cuiabá para baixo... Subidinha? Uma Só uma subidinha de subidinha? leve, O uma Internacional, subidinha. pela Há lógica... muito esforço vai chegar na primeira página. ali, né? Pela lógica, o Inter vai passar aquele... Qual é o quarto ali, ó? É o Porto Alegrense, ele vai passar o Porto Alegrense. E quem tá lá embaixo, lá vai brigar ali do Cuiabá para baixo, vão brigar pelas vagas na Série B aí. Vai ser uma briga bonita também. Agora Eu acho que o Bahia sobe também. é capaz. O Bahia E o Santos é capaz de cair, né? Esse Cair mais. sim. Esse sim. Foi eliminado no meio da semana, quase eliminado pelo Eu Neus, meio né? que aposto que esse ano o Santos cai. É um dos que não caíram ainda. Nunca. Só ele e o Flamengo, né? Antes São do Paulo campeonato, São Paulo, verdade. antes do campeonato inicial, eu até imaginava que o Santos estaria brigando para não cair, mas Agora já não sei, o Santos já está mais organizadinho. pelo que a gente viu ali, né? Essa semana eu vi um pouquinho do jogo deles. É Foi eliminado na Sul-Americana. Barbaridade. Pelo que a gente viu na tabela ali, Curitiba, a gente já mencionou o último com 3. O Vasco, que joga com o Inter aí, tem 6. Só ganhou 1 em 9, né? A América, todos conhecem. Mas também é decepcionante a campanha do Goiás, né? O Goiás que tem boas campanhas na Série A, embora aí algum tempo tenha sido rebaixado, mas o Goiás sempre atrapalhou bastante os grandes, né? Mas esse ano eu estava acompanhando o Campeonato Goiás, o Campeonato Goiano. O time é muito fraco. É, né? O Vila Nova meio que atropelou o Goiás. O Atlético Goianiense foi campeão, né? Sim, Foi. mas eu vi um jogo contra o Vila Nova, o Goiás está muito ruim. Botafogo é cavalo paraguaio, não? Para mim É? sem dúvida. Não que vai cair muito ali. Não, ele vai pegar Libertadores ou pré-Libertadores, vai sim, pegar. sim. Mas que para ser campeão brasileiro ainda não. Não, campeão brasileiro nós já sabemos quem é, né? Palmeiras? Não tem como não. Não tem como. Não tem como não. Eu acho que muito mal comparando, o Botafogo vai lembrar o Arsenal na Premier League, que deu uma disparada, assim, fez a torcida iludir, mas não tinha muito cacife para brigar com o Manchester City. E depois faltou gás realmente. Eu acho que o Botafogo mais ou menos isso, com o Palmeiras. E a questão também não é só o time, a questão é o elenco, né? Palmeiras sobra, né? Flamengo sobra. Agora você vê aí um que está... O Vinícius mencionou, o Cruzeiro deu aquele up, já está voltando. Fluminense também parece que tem desgaste nas peças também, né? O Diniz, nos últimos jogos aí, teve 5 derrotas, nos últimos 7 jogos. O Cruzeiro, particularmente, agora ele vai entrar numa fase muito delicada por causa do vestiário, né? Os caras foram pro soco, né? Literalmente, né? Sim, vias de fato. Então aí não tem como. Como é que vai administrar um ambiente desse aí? Um dos dois tem que ir embora. E aí, se já não tem elenco, o que vai fazer? Então me parece que a situação do Cruzeiro é bem delicada. Agora a gente vê interessante os times que já tem aí a SAF, né? Botafogo é um exemplo, patinou no início, tudo. Agora o Textor lá parece que deu jeito. O Botafogo aí já praticamente vai jogar Libertadores ano que vem. O único time aí que não deu certo, o Cruzeiro, pelo menos está patinando. E o que falar do Vasco da Gama, né? Coisa, né? Que decadência do Vasco, penúltimo colocado aí, com o elenco que tem, não era para estar, por exemplo, atrás do América, atrás do Goiás, entre outros tantos aí, né? É uma situação bastante delicada e tem que ser analisada com profundidade de forma interna, né? Porque alguma coisa pode estar acontecendo. Não é plausível que ele esteja na posição que está. Pode? Se você analisar historicamente o seguinte, o Vasco é um time gigante, ninguém aqui vai contestar. Mas se você fazer uma régua de século XXI, o Vasco é um time mediano para baixo.
Infelizmente. Século XXI. Sim. Sim, como na história ele é gigante. Isso ninguém... Mas você pegar as campanhas dele em campo, ele é um time mediano. Se você pega uma pessoa que vai analisar do que foi o Campeonato Brasileiro de 2001 para cá, ou Copa do Brasil, vai olhar Vasco e Goiás e falar, é mesmo tamanho. Porque se você pegar o Vasco, ele tá num Sim, processo... pelos números. Pelos Não números. tá falando da história, tá falando Isso, pelos números. números a partir de 2001, vamos pegar aí. É. Eu acho que o Vasco é um time que se apequenou muito, né? E tá tentando aí se reerguer, mas é um time que nesse século não fez muita coisa e tá pagando por isso, né? É um time que a gente se acostumou a ver. Você fala, mas pode brigar com o América, não sei o quê, mas o caminhão dele sempre foi lá embaixo, infelizmente. É. A gente tem que agradecer o Vasco, que é um exemplo aí de SAF que não está dando certo. Pensei que tu Porque- queria agradecer o Fluminense, que levou o Thiago Santos e vai levar o Diogo Barbosa. Ah, não. O Diniz, se ele levar o Diogo Diniz é Barbosa, é uma seleção. estátua. Aí é uma estátua pro Diniz. O Diniz é seleção. Mas, Por aí. mas o Vasco, Fiorin, falando aqui desse modelo de SAF, nós, gremistas e colorados, temos que agradecer o Vasco da Gama, porque é o modelo de SAF que a gente vê que não está dando certo. Não que seja o Pra não único. empregar aqui. Não que seja, exatamente, e não que seja o único modelo que não está dando certo, né? Mas é um modelo que dá para a gente fazer o comparativo pelo tamanho, pela grandeza de clube, de tamanho de camisa. Então tem muito neoliberal, essa galera que gosta de privatização, que acha que Grêmio e Inter tem que virar SAF, porque eu não gosto da política do clube, não gosto de quem está na presidência, tem que virar SAF, não gosto disso. Calma. É muito bom a gente ter essa amostragem inicial, né? Meu avô já dizia o primeiro milho é dos pintos, né? Então a gente ter essa amostragem do que é esse modelo de SAF no Brasil, né? Saber pesar bem os prós e os contras, para daqui a 3, 4, 5, 6 anos, a gente verdadeiramente, tendo esse embasamento, a gente possa levar essa discussão adiante, se é o melhor modelo de gestão para a dupla Grenal. Eu, particularmente, hoje, se me perguntam, tu gostaria que o Grêmio virasse SAF? Não gostaria. Eu vou... Só acrescentar ali, eu concordo com o que ele está falando nisso, mas só para as pessoas às vezes entenderem também não se iludirem que é o seguinte, que SAF, muitos times, o que eles falam e é verdade, eles estão pegando as dívidas, né? Então, eles estão reconstruindo todo um time, também tem um pouco isso. Não é fácil pagar dívida, qualquer um aqui que já teve dívida no banco, com R$500 que seja, você sabe que não é fácil negociar com o banco. Imagina dívida desses clubes. Então, às vezes, para dar certo, se for dar certo, é 4, 5 anos. Porque vai ter um ano que você vai sofrer, não dá para trazer muito jogador, não dá para pagar muito caro. Então, às vezes, a torcida tem que entender que ninguém chega e também não tem como ir pagar toda a sua dívida, né? Também tem isso, mas vai no caminho do que ele diz o seguinte... Lembra o que o Ronaldo falou? Isso, do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro voltou para a primeira divisão? Vamos brigar para não cair. Não esperem títulos. Mas Isso. nessa linha que o Leal propôs, muito interessante, muito inteligente, eu tenho duas situações pontuais. A ISL com o tricolor lá atrás. Sorte que tinha grandes dirigentes que vieram depois. Mas faliu a ICL, né? Não, mas o Grêmio quase faliu. A ideia- A ISL que explodiu, agora o Grêmio teve muito mal. E outra, no Inter, a situação mudou. Tem hoje um presidente que vai responder financeira e economicamente por conta do rombo que trouxe. Em 2016, eu fui candidato a primeiro vice-presidente do Inter, tu tinha que apresentar um patrimônio para garantir bobagens que tu possa fazer. Na época, sim, se dava risada disso. Hoje, não. São mudanças do Código Civil, agora que é a nova Lei Geral do Esporte. Hoje mudou. Isso que eu tenho. Para mim, bem honestamente, pode me cobrar. Eu sou um saudosista, eu frequento, antes do Beira-Rio, os eucaliptos. O dia que se o Inter virar SAF, eu viro as costas e vou embora. Terminou. Não vou deixar de ser colorado. Nem compareço no estádio mais. Não. Nem vou pagar meus 2 títulos. Né? E também tem aquela coisa que a gente pode entender o seguinte, que daqui a pouco o Grêmio está virando SAF, o Atlético SAF, São Paulo SAF, daqui a pouco vai estar os 20 times da Série A de SAF, né? Então alguém vai cair, alguém vai ter uma má administração, as pessoas têm que entender isso. Alguma coisa vai acontecer. Né? Exato. Já a gente volta a falar mais aí do Campeonato Brasileiro, jogo do Grêmio, e também vamos falar do livro aí do Cantarelli. Recado da Central de Imóveis para você aqui no nosso Dois Toques, aluguéis, condomínios e vendas, Rua José do Patrocínio 385. Você também está precisando de uma assessoria aí para o seu condomínio, enfim, né? Não tem problemas com aluguel, consulte o pessoal da Central de Imóveis aí que você vai ter a melhor ajuda possível. Recado também da SOS Telhados, construção, manutenção, reparos, 24 horas, as intempéries, né? Os problemas não têm data nem hora para acontecer. Então tá aí o WhatsApp, 24 horas na sua tela, 999-626227. Recado também da Casa dos Pneus, na Avenida Ceará 1055, geometria, balançamento, feirão de pneus, todo tipo de serviço para o seu carro. Passa lá, agende aí
a sua visita até a Casa dos Pedels. Intervalo, já já a gente volta aí com mais 2 toques aqui na Rede Sul de televisão desta sexta-feira. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
Alan, o verdadeiro sabor da fruta. Tava te esperando por aqui. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques aqui pela Rede Sul de Televisão. Recado da Baidob para você, tudo na linha automotiva, em 2 endereços, na Bento Gonçalves, esquina São Pedro, e também na Rua São Luís 323, o endereço aí, o site para você agendar sua visita na Baidob. Na Martelinho de Ouro você resolve aquele problema do seu carro que está com aquela batidinha chata no paralama, no para-brisa, enfim, você não sabe onde que está o problema, leve lá no Martelinho de Ouro que vai ser resolvido. Na Rua Euclides da Cunha 309, bairro Partenon. E para deixar o seu carro, que é o Brinco, passe na lavagem 5 estrelas, né? Está aberta aí todos os dias, sábados, domingos e feriados, na Avenida Nilópolis 199, no bairro Bela Vista, bairro tradicional da nossa capital, lavagem 5 estrelas. Recado também do Gruta Azul Club, na Rua Gaspar Martins 230. O melhor da noite passa por ali, no Gruta Azul Club, restaurante internacional. Como é que é o Gruta Azul? O Gruta é azul, restaurante internacional, é isso? É isso, né? É top, né? Lá o Gruta é azul, mas o restaurante é internacional. Olha então, aí. recebe muito bem gremistas, colorados, enfim. Todo tipo, né? Então, baita casa. agende a sua ida até o Gruta Azul Club, está aí o telefone, ou vá direto lá na Gaspar Martins. Vou agendar, vou direto. Vai direto, claro. Uma Ferrari verdadeiro profissional, não ande vão pela cidade, perca tempo caminhando, andando de carro, de Uber, enfim. Vá na Ferrari de Lampião, lá você encontra tudo que você precisa para a sua construção, para a sua manutenção da sua casa, de praia, do seu apartamento, do seu escritório, enfim. Rua Alberto Silva, 85, junto a Assis Brasil. Está aí, então, Ferragem Lampião. Recado também do Banrisul, nosso banco para você. Joga junto. Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da Liga dos Campeões da Europa, em seguida aí tem a final, né? Com o Banrisul e Mastercard, você pode. E o Grêmio pode ganhar do Flamengo domingo no Maracanã, Vinícius? Tranquilamente. Com Arrasca, Pode. Gabigol, esse pessoal todo aí? Pode, mas meu palpite é o mesmo de 97, é um 2-2 e um jogaço. Mas, Fiorin, se tu me permite, eu quero mandar aqui uma saudação para o nosso novo cliente, a Sport Madness, que é uma franquia espanhola de organização de eventos. A gente vai estar produzindo o evento de lançamento da primeira franquia no Brasil, vai ser aqui em Porto Alegre, agora em junho. E além da presença ilustre e palestra do presidente da Federação, o apoio da Rede Pampa, a gente teve a confirmação agora, Cantarelli, Alaor, de um brilhante mestre de cerimônias no nosso evento, que é o Flávio Fiorin. Então é um evento de oportunidades e negócios no esporte, com essas instituições corporativas, e o nosso mestre de cerimônias será aqui, essa voz aí fantástica aí do Fiorin. Dia Obrigado. 21, 19 e 30 estaremos lá. Isso aí, obrigado pelo prestígio, Fiorin. Muito bem. Por falar em prestígio, o Grêmio vai mostrar todo o seu prestígio depois de passar o Grenal. Claro que teve depois aquele deslize do Palmeiras, enfim, mas depois já encaixou uma sequência de vitórias e resultados positivos contra o Flamengo lá no Rio, Cantarelli. Eu acho que sim, eu acho que dá para ter uma noite histórica no Maracanã, do Luis Soares, tudo. Eu só acho que não dá para chegar atropelando o Flamengo. Eu acho que isso as pessoas têm que entender. Tem um adversário de respeito, mas dá para sair de repente com 2-1 ali, de repente às vezes fica um pouco mais difícil ali no 1-1, trancado, o Luis Soares achar uma bola. Dá para ganhar. Dá para ganhar, dá para um 2-1. 2-1? 2-1. E o co-irmão ganha lá, Laura, o Flamengo passa o carro? Tomara que não. Tomara que o Flamengo passe o carro. É sentimento, eu não posso ser hipócrita aqui. Né? Né? Mas não, que tem condições, tem, óbvio. É o confronto direto lá do G4, né? Os dois estão separados ali por um ponto, né? Mas aí, para mim, o sentimento não tem como avaliar isso. Mas que claro que tem condições de ir lá e ganhar, e inclusive golear, tem. Como o Inter fez 4-0 ao natural lá. Recentemente, então não tem, não. E era o Renato o treinador. E não, exatamente, o maior prazer. Não existe decreto, né? Tem que entrar e jogar. É o momento. Cantarelli, nos fale um pouco mais aí sobre a obra sua e do Fleck aí do Sapucaense 2007, o improvável aconteceu. O Fleck, você sabe muito bem, ele participou do time do Sapucaense como dirigente esportivo. E ele... Muitos anos trabalhou no Cruzeiro, lá agora de Cachoeirinha. Isso, também.
E ele queria escrever essa obra. Ele é um cara que era muito fã de literatura, fã de esportes, e ele tinha um sonho. E ele falou, por que você acha de escrever essa história aqui? E ele já tinha um contato com os ex-jogadores, os treinadores, dirigentes. Eu falei, na hora, porque é uma história tão rica, em uma época de futebol que a gente fica muito falando só da elite, do topo, né? Você lembrar as histórias mais do interior, assim, de que aconteceram, eu acho que é legal, eu acho que tinha espaço. Então, por exemplo, até pegar uma cidade, como a gente conversa, Sapucaia do Sul, que ela fica entre São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre, uma cidade menor, e conseguir ter o seu destaque, é algo único para a cidade, é algo muito importante. Então, eu me sinto muito honrado em poder registrar essa história aqui. Então, se as pessoas quiserem, tem depoimento assim do início ao fim, tem histórias de bastidores, tem curiosidades, tem números, pegamos os jornais da época. Se tem números, curiosidades, então é a minha obra. Vai ser adquirida, com certeza. Ah, sim, com certeza. Preço, onde que pode se encontrar, como é que faz? Encontra comigo. Deixa teu contato aí pro pessoal. Isso, no meu WhatsApp, que é 51994018209. Como diriam na Jovem Pan, repita. 51994018209. E o preço é R$ 65,00 mais o frete, se precisar. Aí o pessoal, torcedora, quem acompanha futebol gaúcho, futebol nacional, você atende também de outros estados também, não só do Rio Grande do Sul, sim. Manda o Pix e você remete. Inclusive já vendemos para Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. Qual é o valor? R$ 65,00 mais o frete, é. Quantas páginas? Quantas páginas? 156. 155. E tem aí um depoimento do Luiz Carlos Reck, Isso, né? atrás, ele assinou, bem lembrado, ele assinou a contracapa, o Reck. E a gente agradece muito, assim, por ele ter pelo parentesco que ele teve com o saudoso presidente, né? Do Sapucães na época, o José Luiz Reck Cristiano. Ainda bem que foi escrito, que se fosse no visual, o nariz não apareceria, né? Taparia a capa toda. Né? Não daria tempo para confeccionar. Né? Sim. Um ano e pouco vocês levaram para fazer? 11 meses a um ano, vamos colocar aí. E esse foi mais difícil do que do São Carlense que tu fizesse e do Santo Sotile. Esse foi mais demorado. Não, foi mais ou menos a mesma época, assim. Até desse aqui foi tranquilo, porque como o Fleck tinha o contato das pessoas, foi mais fácil, assim, também isso ajudou. E os jogadores quiseram falar, tudo. Então, nessa parte, foi mais tranquilo, assim. Para fazer o do Santo Sotile, eu tinha que falar com muita gente de vários lugares, pesquisar, mas isso deu um pouquinho de trabalho. Então, nesse aqui, nesse sentido, não foi tanto quanto os outros. E a expectativa aí de que... quantas tiragens vocês fizeram aí? Nós fizemos... Foram 200 cópias, mas 140 para vender. E já o pessoal de Sapucaia do Sul prontamente já deu um apoio para vocês lá? Deu um apoio, já fomos para o clube e tal, eles garantiram os exemplares dele, foi bem legal. Legal, interessante. Uma tiragem de 200 exemplares é algo... É fundamental o engajamento da comunidade, né, com seus clubes locais, né? A gente vive aí essa gourmetização do futebol, que muita gente não gosta e prefere o futebol antigo, o futebol raiz. Então, a gente sempre estimula e faz o convite, né, para que as pessoas acompanhem o clube da sua cidade. A gente estava falando do Cruzeiro de Cachoeirinha, o Sapo aí em Sapucaia do Sul. As pessoas que gostam do futebol raiz, é muito legal assistir jogos nesses estádios com alambrado, onde tu tá perto do jogador, onde tu tem essa... É como se tu voltasse no tempo, né? É muito legal. E a valorização local, aquilo que eu criticava antes, os times do Paraná, que torcem para São Paulo e Rio... Os catarinas também que tem essa postura. Tem que valorizar o que é teu, depois vão pro mundo. Né? Esse engajamento aí. E esse futebol lá do B também é fantástico, né? Muita história boa aí que o Cantarelli nos conta. O lado B do futebol gaúcho pode fazer também um bom livro. Rende bastante histórias, né? Com certeza. Ao lado B, curiosidades, números também, histórias engraçadas de bastidores, né? Isso que eu estou me referindo ao lado B, não é o lado B de apostas, isso aí que está na moda agora. Né? Isso aí a gente não quer comentar isso aí. Então é isso, Vinícius. Qual é o teu palpite e a expectativa para domingo, 18h30? Bom, então, o Grêmião, como eu falei, é um 2-2. Grêmião, viu? O Grêmião é um 2-2 aí para relembrar aquele maracanaço, aquele maracanaço de 97, que está no coração aí e na retina de todos os gremistas. E o meu palpite para o jogo do Internacional com o Vasco também é um empate heróico do Internacional. Aí, um empate heróico. Um empate heróico do Internacional em 1-1 com o Vasco da Gama. Pô, é vitória pro Vasco esse resultado aí. Pro Inter? Não, pro Vasco. Pro Inter também? Claro. Tá bom. Obrigado, Vinícius. Valeu, Fiorim. Valeu, gente. Até a próxima. Cantarelli, recado final aí. O
Qual é o que tu aposta os resultados da dupla aí no final de semana? Eu acho que o Grêmio vai ganhar do Flamengo 2-1, vai ser uma noite do Soares, me cobrem depois. E acho que o Inter vai ganhar de 1-0, aquela coisa do mais ou menos no termômetro Alan Patrick ali, 1-0, e vai segurar ali. Vai ser 1-0, garante. Valeu, Vinícius. Valeu, Leonardo. Obrigado. Sucesso com e valeu, o livro. aí. Com certeza vamos adquirir o exemplar aí. Alô, para fechar então. 1-0 só, tá bom? Para fechar é o seguinte, vamos esclarecer as coisas. 2-0 pro Inter no Beira-Rio. 3-0 Flamengo no Rio. 3-0. E eu não sei se o Soares joga, porque o Messi vai levar ele pro Inter Miami. Um dos piores times lá da Major League. Mas é Inter Miami, né? Eles queriam trazer para... Que é padrão, né? Queriam trazer para... Não, vou jogar no Inter, né? Não importa qual. Tá bom. Um abraço, Laura. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Recados aqui na reta final. Clique Impresso. A gráfica que pertence ao Grupo Impressul, né? Diversas lojas espalhadas pela capital. Também, viu? Uma boa dica para ti aí, Cantarelli. Diversas lojas espalhadas pela capital e também tem na região metropolitana. Quadros personalizados também para embelezar o seu ambiente, na sua casa, né? Seu escritório, enfim, tudo lá na gráfica Clique Impresso. É aquela promoção, né? Dos cartões de visita que você está vendo na sua tela aí. Que barbada, viu, Cantarelli, Alaori? 19 pilas, 100 cartões. 100 cartões por 19 pilinhas. Boa. Tá dado, né? Boa. Enlouqueceu o seu Garbassi. E é melhor, você pode encomendar pelo WhatsApp e te entrego em casa. Não precisa ir nem na loja. Aí o risco do Garbassi que entregar é melhor é pegar na loja, né? É, para ver ele, né? É isso aí, tá bom. Recado da Churrascaria Barranco, Complexo Barranco e Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, sempre com aquele cardápio esperto, né? De terça a domingo. Hoje, sexta-feira, as ofertas aí na sua tela, para você pode ir diretamente ao Barranquinho, saborear por lá mesmo, levar para casa, fazer a sua encomenda, né? Você não tem desculpa para não deixar de saborear as delícias do Barranco e do Barranquinho com a família e seus amigos, tá aí o cardápio para você. Bom ir lá e tomar um drinkzinho. Sem dúvida, né? Com o Cadu junto, né? Ou não? Melhor não. Cada um na sua, problema, né? Um abraço pro Cadu, tá nos assistindo. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Tem o site aí para você entrar, escolhe o seu sabor que você mais gosta, pode encomendar, também tem entrega para você. Recado final também da Kia São Motors, na Ipiranga e na Ceará. E para os amantes das duas rodas, tem a Suzuki São Motors, sempre com ofertas lá do Jefferson para você, de carros novos e seminovos, também de motos, né, de passeio, para o seu trabalho do dia a dia. Passa lá que sempre vai ter aquele atendimento personalizado do Jefferson e sua turma, tá bom? Um grande abraço para vocês que nos acompanharam, um bom final de semana. Segunda-feira está de volta, aliás, segunda-feira com o Cadu, né? A partir das 8h30 da noite, repercutindo aí o confronto dos gaúchos contra os cariocas. Tchau. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.